E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João e hoje eu vou apresentar para vocês nosso trabalho sobre C++. Apresentando previamente aqui, né, como os requisitos do nosso trabalho, nosso documento, né, nossa documentação do nosso artigo C++ e seus paradigmas de programação. O grupo é composto por Alana Agni Brandão Rocha, Bruna Graciele, Erika Meire e eu, João Manuel. Né? Esse trabalho aí para a disciplina de programação, paradigma de programação, né? Nosso professor Crescencio no IFPA. E o artigo inicialmente ele apresenta uma visão geral da linguagem de programação C++, né? Começando desde seu contexto histórico até os dias atuais, como a linguagem está nos dias atuais, né? E as principais diferenças, aspectos, os principais características mesmo da linguagem, né? C++. Então temos aí nosso tópico contexto histórico, temos o nosso domínio de aplicação, né? A linguagem C++ é amplamente reconhecida por sua eficiência, desempenho e controle detalhado de recursos, né? Aí tem os sistemas embarcados, né? C++ é amplamente utilizado em sistemas embarcados, onde o uso eficiente de recursos e desempenho são cruciais, né? Então é uma linguagem de alto nível, né? É uma linguagem muito boa para muito desempenho, né? Temos desenvolvimento de jogos, sistemas operacionais, ferramentas de baixo nível, aplicações de alto desempenho, né? Sistemas bancários e financeiros também é utilizado. Então aqui a gente vai citar todas as aplicações, né, que o C++ possui e é utilizado hoje em dia, né, ou foi utilizado em algum tempo. E aí no tópico 3 a gente começa a falar dos paradigmas, né, da programação. O C++ é uma linguagem que se destaca aí por sua versatilidade, né, em suportar múltiplos paradigmas, né, então ele vai ter escolher abordagens mais adequadas, ou o desenvolvedor ele escolhe a abordagem. E a gente chega no tópico 3, né? No tópico 3 a gente chega realmente na parte dos paradigmas de programação empregados no C++, né? Então a gente explora como o C++ ele vai integrar elementos do paradigma procedural, orientado a objetos, funcional, genérico, demonstrando como essa combinação enriquece o desenvolvimento e amplia as possibilidades de criação e manutenção dos sistemas complexos, né? Então a gente vai citar, né, os paradigmas procedural, orientado a objetos, né, que a gente utiliza muito no nosso curso também, polimorfismo, herança, né, todas as características da programação orientada a objetos, né, então a gente vai citar todos os aspectos, o paradigma funcional, né, o paradigma genérico também. A gente tem uns exemplos práticos, né, de código com C++ no paradigma, em todos os exemplos de paradigmas, né. Aí no tópico 4 a gente chega no guia rápido das estruturas básicas da linguagem, então a gente chega como fazer basicamente a declaração de variável, né? A gente tem aqui em C++ as variáveis devem ser declaradas com tipo explícito, né? Permite ao compilador realizar verificações de tipo em tempo de compilação, promovendo maior segurança e desempenho. Então a gente vai expor, né? Explanar aqui no artigo também essa parte. Funções também, definições de principais funções, né? Então aqui a gente tem um pedaço do código. Controle de fluxo, né? O C++ ele oferece estruturas clássicas de controle condicional e interativo que permite implementar decisões e repetições no código. Então a gente vai ter também as partes condicionais, né? If, else, o laço for, né? Estrutura de repetição, laço while. Aí a gente chega na programação orientada a objetos, no caso as classes, né? Como faz a declaração de classes, como eu abro e fecho uma classe, os métodos para exibir, né? Método void, método public. Então a gente já passeia por todos os principais aspectos da linguagem, né? Os ponteiros também, a gente passa uma breve apresentação de ponteiros, né? Gerenciamento de memória, que é uma coisa que tem bastante em C, né? Então o C++ ele também permite o controle direto sobre a memória utilizando ponteiros e alocação dinâmica. Isso é especialmente relevante em aplicações de alto desempenho, né? Então aqui a gente tem toda a parte de como fazer um ponteiro, né? Usando um array. E em nossa conclusão, a gente caracteriza o C++ como uma linguagem de muita eficiência e muito desempenho, né? Um desempenho muito bom. Ela foi criada com esse intuito de melhorar o desempenho do C, né? E também
adicionar novas funcionalidades, né? Como o nome mesmo já diz, C++ seria, né, uma sucessão do C, um melhoramento da linguagem C que veio anteriormente dela. E aqui a gente tem as referências. Basicamente esse foi o nosso artigo. E agora vamos para a nossa apresentação do slide. Bom, agora a gente vai para o nosso slide, né? Onde a gente vai explanar mais os tópicos do artigo e, enfim, uma abordagem mais completa sobre a linguagem. Então, C++ e seus paradigmas de programação, equipe Alana Acne, Bruna Gracielli, Érica Ferreira e eu, João Manuel. A gente chega agora no contexto histórico do C++. Bom, C++ ele foi criado por esse cara aí, que eu não consigo falar o nome dele, é Björn Strostrup, nos anos 80. É um cientista de computação, né? Ele trabalhava na Bell Labs, que é um famoso laboratório de pesquisa aí, famoso, é muito conhecido no mundo da computação por ter vários, né, estudos. E o objetivo dele era criar uma linguagem mais poderosa que fosse rápida como o C, né, que já existia na época, só que com recursos mais modernos, né? Inicialmente chamado de C with classes, antes de chamar C++, né, o nome da linguagem era C com classes, né? Em inglês, C with classes. Por quê? Porque era basicamente o C, só que com o conceito de classes, que é o coração da linguagem da programação orientada a objetos. Então, basicamente era um C com classes. E essa mudança permitiu criar programas mais organizados e modulares, né? E aí o nome C++ a gente tem como a evolução do C. O C incrementado, o C melhorado, né? Como na programação a gente coloca mais para fazer um incremento, né, de uma variável, de um objeto. Então, daí surge esse nome. E aí os padrões ISO, né? C++ 98, C++ 11 até o C++ 23. O C++ ele tem padrões ISO, né, que definem como a linguagem funciona. Então a gente tem a primeira versão, que é a C++ 98, que a gente tem a primeira grande padronização. Tem a C++ 11, que trouxe muitas mais novidades, como ponteiros inteligentes, enfim. Temos também a C++ 14, mais 17, 20, 23, e a cada nova versão a gente foi adicionando melhorias, novos recursos, e a linguagem foi ficando cada vez mais moderna. Então essa mudança não foi muito rápida, ela foi gradativamente. Então a gente vai ter versões do C++, né? Além do C++, sim, uma evolução, a gente tem as versões dentro da evolução. Então o intuito era unir eficiência com a abstração de programação orientada a objetos, né? Porque o C é muito eficiente, ou seja, é uma programação que os programas são muito rápidos e consomem pouca memória. E aí o problema é que o C não tem recurso para organizar bem projetos maiores, né? A solução foi o C++, que combina a velocidade do C com a programação orientada a objetos. E aí com a programação orientada a objetos, o código fica muito mais organizado, mais modularizado, mais fácil de reutilizar. E também a leitura de quem consegue fazer uma manutenção vai conseguir fazer uma leitura melhor. E além disso, a gente tem também o encapsulamento, que é um conceito muito bom para a organização do código, que foi adicionado no C++, e também o reuso do código, como eu falei anteriormente, melhor organização, né? E aí nossa demonstração prática, a gente vai ver nos próximos slides, é um programa de médias, que a gente vai fazer bem básico mesmo, só para entender mesmo a linguagem, né? O nosso objetivo é calcular a média de um aluno, beleza? Então, vamos utilizar conceito como if else, conceitos condicionais, né, para a gente saber a condição ali. Vamos estabelecer uma condição. Se passar naquela condição, a gente vai executar uma parte. Se não passar, a gente vai executar outra parte. E se por fim, em nenhuma das partes, a gente tem uma condição, a gente executa uma outra parte do código que vai ser uma parte como default. Vamos utilizar o Replit também, que é um site aí gratuito, que a gente consegue rodar várias linguagens no mundo da computação, até linguagens já datadas, né, linguagens mais antigas. E aí a gente vai utilizar o CN, né, que é para capturar a entrada. No caso, é um conceito parecido com o scanner do Java, né? É o input, como a gente captura o valor da entrada a ser inserida pelo usuário, né? O if verifica ali se a nota é maior que 7 ou igual a 7, né? O else if é a segunda condição, né? Que no caso, se estiver entre 5 e 6.9, ele está ali de recuperação. É uma segunda condição, então, além de aprovado, ele pode ter recuperação ou reprovado, que é o caso do else, né? Então, se ele tiver aí uma nota menor que 7, ele vai estar reprovado. Então, aqui a gente tem um código de exemplo. Então, a gente tem aqui toda a estrutura.
include your stream use namespace std. Aí a gente tem a declaração da classe, né, da classe mesmo, classe main, né. Então a gente declara a variável, nota, digita a nota do aluno, como eu falei anteriormente, né. O sim para capturar a nota, então a variável nota vai ser capturada pelo usuário, né. E a gente tem a condição, se a nota for maior ou igual a 7, exibe a mensagem, né. Esse comando cout, né, count, significa mais o print, né, para aparecer na tela, aluno reprovado. Se não, se a nota for maior ou igual, menor ou igual a 5, ele está de recuperação, e se a nota for menor que 5, ele está reprovado, né. Então aqui a gente tem nos códigos de exemplo, como eu falei anteriormente no Replit. Então a gente tem aqui o código rodando no Replit, né. Então essa vai ser a saída desse código lá no terminal do usuário, né. Digite a nota do aluno, ele vai inserir 4 e aí vai verificar 4 está em qual daqueles blocos. Vamos voltar ali. O 4 ele é menor que 5, então provavelmente ele vai exibir, né, aluno reprovado. Por quê? Só vai exibir aluno aprovado se a nota for maior que 7, então ele verifica. Então o 4 ele não é maior que 7, então ele não passou pelo primeiro bloco, ele foi para o segundo bloco. A nota é maior ou igual a 5? Não, 4 não é maior nem igual a 5, então ele vai para o terceiro bloco, que é o bloco de que nenhuma das condições acima foi atendida, então ele vai exibir o que está lá. Então else, se nenhuma das duas condições acima foi atendida, ele vai exibir aluno reprovado. E aí pessoal, a gente chega no C++ no cenário atual, né? O cenário atual que a gente tem é que o C++ ele é muito utilizado ainda em sistemas embarcados. O que seria sistemas embarcados? Sistemas embarcados seriam programas que rodam dentro de aparelhos eletrônicos, como geladeira, carro, máquina de lavar, roteadores, até mesmo sistemas de aviões, né? E por que o C++? Porque o C++ é muito rápido, é muito leve, e esses aparelhos precisam de programas que ocupam pouca memória e respondem rapidamente. Então, um computador de bordo de um carro ele pode estar programado em C++. Games, né? O games C++ ainda utilizado para games, né? Jogos realistas, jogos 3D, jogos como Fortnite e o PUBG, eles foram feitos com uma ferramenta chamada Unreal Engine, que é uma das principais aplicações do C++ também. Financeiro também, sistema de bancos, né, de alta performance, que precisa de uma coisa mais segura, não pode perder nenhuma informação, então o C++ também é utilizado para isso. Sistemas operacionais também, como o Windows, macOS, o Windows mesmo é um sistema operacional que o C++ está presente também, né? Algumas partes, alguns módulos do Windows do macOS foram desenvolvidos em C e C++, justamente porque é uma linguagem muito rápida e eficiente. E computação científica, né? OpenCV e CUDA, né? O OpenCV é uma biblioteca usada para reconhecimento de imagens e visão computacional, e o CUDA é uma tecnologia que a NVIDIA, se não me engano, utiliza para fazer cálculos de placa de vídeo, né? Renderizar imagens, né, da placa de vídeo. Cálculos pesados, eles utilizam essa tecnologia. E também a versatilidade da linguagem, né, que o C++ é muito versátil porque permite vários estilos de programação. Então a gente vai ter a procedural. Então a procedural para tarefas assim mais simples, como calcular funções. Então a gente tem um fluxo linear, o código vai seguindo de cima para baixo, executando função por função, sem estrutura muito complexa, então poucas coisas. Então a gente tem o paradigma procedural, né? A gente tem um paradigma orientado a objetos para programas mais complexos, que a gente precisa de uma organização, de uma modularização, que a gente vai precisar reutilizar código, né, para manter mais organizado possível, mais legível para quem for fazer manutenção, possíveis manutenções, né? E a linguagem o paradigma funcional também, que a gente vai ter, que é um estilo onde você prioriza funções pequenas sem alterar dados imutáveis. Ou seja, você usa funções lambda, ou seja, são funções rápidas e sem nome fixo, para escrever um código simples e reutilizável,
você vai utilizar o paradigma funcional, né? Imutabilidade é quando você usa variáveis que não mudam depois de serem criadas, ou seja, é ideal para evitar erros em programas grandes, né? Então, é alguma coisa que vai permanecer a mesma da execução do código do início até o fim. A gente pode utilizar o paradigma funcional. E temos também a programação genérica, né, que é quando você escreve um código flexível e reaproveitável com qualquer tipo de dado. Ou seja, você pode fazer uma parte do código e sempre utilizar ela durante outras partes do seu código, como se fosse um template, por exemplo, né? Um modelo de código genérico pode ser usado para vários outros tipos e uma flexibilidade maior, né? O mesmo código serve para diferentes situações. Então, é basicamente aquilo que a gente vê no Java também, aquelas classes, o polimorfismo, né? Onde a gente faz somente as classes base e vai utilizando o molde, né? E vai utilizando de diferentes formas em outros códigos. E aí, em conclusão, em suma, né, a gente percebe que o C é uma linguagem muito poderosa, flexível, eficiente, né, muito boa mesmo. É essencial para áreas críticas de alto desempenho, então bancos, como eu falei anteriormente, utilizam jogos que são mais pesados, sistemas embarcados que a gente precisa de muita agilidade, rapidez, confiabilidade nos dados, né. Integra paradigmas para melhor organização e reuso, então foi uma boa evolução do C, não totalmente, porque o C ele teve versões, né, até chegar na última, então a última assim, né, até chegar nas versões mais avançadas, então a gente tem a evolução mesmo do C++, e ela ainda se torna muito relevante no mercado, na academia de computação, e é uma linguagem que sim é utilizada nos dias de hoje ainda, e é isso. Agradeço a atenção de todos, o nosso trabalho foi desenvolvido aí com muito cuidado, e espero que tenham gostado, e até uma próxima.